Muito boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo de Deus, segunda-feira eu sempre lembro da segunda, né? Quando é quarta e sexta eu fico na dúvida, mas segunda eu sempre lembro, né? Ontem, dia da família, então não tem como a gente esquecer, né? Muito boa noite, pessoal da Rádio Hebron, seja muito bem-vindo, glória a Deus, ficaremos aí juntinhos aí uma hora, glória a Deus, vai passar rapidinho, nós vamos avançar, vamos aprender a palavra do Senhor. Não esqueça, você que está na rádio, dá para multiplicar também, dá para salvar, né? Então, o aplicativo da rádio mudou bastante, né? Sempre tem novidade aí na Rádio Hebron. E nós somos uma rádio 100% louvor, 100% Jesus. Então, 24 horas por dia de louvor. Nós só interrompemos nas transmissões da Hebron, seja o programa da Bispa, a palavra do dia de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, até por volta das 10 horas da manhã. Temos de segunda, quarta e sexta a luz da palavra comigo, às 18 horas, às 18 às 19 horas. Então, de segunda a quarta-feira, nós temos encontro marcado. Lembrando que aqui é um programa de estudo, nós estamos avançando aí, começamos em Gênesis e já estamos no livro de Números, amém? E de terça e quinta tem o programa da Bispa à tarde também, que é a palavra eu prefiro crer, #prefiro crer. Então tem um programa de terça e quinta que é de testemunho. É importante, interessante você ver. Por quê? Porque você aprende, né, com aqueles que tiveram sucesso, como foram, né, os testemunhos, o povo contando como viveu o milagre. Então acho que é grande bênção para você. Vale muito a pena, porque você vai ver que tem irmão aí vivendo o extraordinário e ele vai te contar por quê. Nada melhor do que a gente fala aqui, né, nas ministrações, a gente conta, mas quando você vê o irmão é diferente. Por quê? Você falou, ele pegou uma palavra que saiu do altar, colocou em prática, né, tomou posse da palavra, obedeceu aquilo que o Senhor tinha determinado e viveu a palavra. Nós somos um mês aí, quem está na Hebron, né, conosco, estamos vivendo um mês aí de Jó, e a bispa ministrou aí ao longo do mês inteiro, e estamos aí nos últimos dias aí, falando sobre Jó. Hoje a bispa deu mais uma pincelada aí, falando sobre Jó, falou sobre Jacó, contando, né, o extraordinário, fazendo um paralelo entre um e outro, aquilo que nós precisamos e temos que nos posicionar para viver, né? Precisamos nos limpar de algumas coisas, e foi isso que a bispa falou pela manhã, falando sobre os posicionamentos de Jacó, aquilo que trouxe e qual foi o posicionamento dele, o que ele fez para ser transformado, toda a história da vida dele. Então tem todo um... Então, se você não ouviu a palavra pela manhã, ainda dá tempo, você corre lá e ouve a palavra do dia, que fica gravadinho aí, não só no Facebook, mas também no YouTube. A meio de ontem, só não sei porque tivemos problema de interrupção, o culto de ontem, né? Não sei o que aconteceu aí, se foi o Facebook denunciar, o que foi, enfim. Interrompeu, nós temos que iniciar novamente, porém, pelo Facebook da Bispa e não do Bispo Acário, dela particular, amém? Então, deixa eu ver aqui quem entrou aí. Vamos lá. Gisele, boa noite com muita alegria. Márcio está no Japão, lá, ele está pela manhã, aí na madrugada, né? Chile, boa noite com muita alegria. Rose, Franco, boa noite com muita alegria. Maísa, boa noite com muita alegria. Maísa que tem ficado de manhã conosco aí pela rádio, glória a Deus, né? Que nós temos a rádio aí, dá para compartilhar. Então, boa noite a todos aí que vão entrando. Não esqueça aí de compartilhar para que possam chegar todos aí em nome de Jesus. Deixa eu ver quem foi o último que entrou aqui. Luciene Lacerda, boa noite com muita alegria. Boa noite a todos. Compartilha, depois eu não consigo dando boa noite, porque senão a gente interrompe aí a transmissão, o que está sendo estudado, para a gente não perder o raciocínio, amém? Glória a Deus, mas é isso aí, compartilha. E hoje nós voltamos aí no livro de Números, né, no capítulo 16, a gente vai ter o 15 na sexta-feira, falamos aí sobre os espias, né, um assunto onde nós paramos um pouquinho, fomos um pouco mais além, falamos e entendemos como é que foi o olhar de dois deles, de Josué e Caleb, e o olhar dos outros 10 aí, né? E o que custou tudo isso? Custou um povo que não entrou na Terra Prometida, né? Não haveria de entrar na Terra Prometida, uma vez que contestaram, né? E reclamaram daquilo que era promessa, o Senhor já tinha dado por herança, inclusive promessas lá de Abraão. Falei sobre tudo isso para vocês aí. E a gente viu todo um povo que foi condenado. Todo mundo que tinha acima de 20 anos, né? Não colocou os pés na Terra Prometida, com exceção de Josué e Caleb. E a gente viu também, né, que todo esse povo não entrou, a repetição de algumas leis. Expliquei para vocês o porquê da repetição, porque o povo, né, queria entrar na Terra Prometida, precisava entender essa lei. Afinal, todo esse povo que não entrou já tinha compreendido a lei, já tinha sido colocada diante deles, mas mesmo assim o povo murmurou e custou muito caro. Então, para que não custasse para os demais também, houve repetição da lei. A gente sabe que as escrituras, toda vez que ela se repete alguma coisa,
tem um porquê, nós conhecemos e nós precisamos entender, se não conhecemos, precisamos entender que nós temos um Deus de propósito, nada é por acaso, tudo tem propósito, então na tua vida não é diferente aí, tá? Nós temos um Deus de propósito, nada acontece por acaso, então quem acha que é Deus do acaso, não tem nada de acaso não, pelo contrário, né? É um Deus de propósito. Jaque, boa noite com muita alegria. Elizabeth, boa noite com muita alegria. Eliane Assis, boa noite com muita alegria. Saudade, faz tempo que a gente não vê Eliane, agora aqui, né, saída de Guarulhos, fica um pouco mais difícil aí, mas em nome de Jesus, amém? Então é isso aí, pessoal, muito boa noite a todos. Lembrando que o culto da família nós precisamos assistir, eu comentei com vocês na sexta-feira, pessoal, e hoje a gente viu que muita gente não viu. O culto da família nós precisamos estar, né? O domingo é a nossa primícia, falei isso durante o decorrer da semana, até porque foi palavra que foi ministrada na luz da palavra, os estudos falando, o Senhor consumiu um povo que não guardou o sábado, que era o dia dele. Comentei um pouco sobre isso. Quando chegou no domingo, a gente viu que muita gente não recebeu a palavra. A gente, como nós somos uma igreja virtual, nós sabemos que muita gente vai ver na retransmissão, enfim, tudo isso a gente consegue entender. Só que eu vou dar minha opinião particular. Eu acho assim, primeiro, domingo é o dia da família. Meu primeiro compromisso é com o Senhor e a Hebron, os cultos são pela manhã, das 10 às 11h30, 15 para meio-dia. Depois do meio-dia você já está liberado. Você vai fazer o que você quiser do seu dia. Você já entregou a tua oferta, a tua primícia na casa do Senhor. Então veja bem, se é um domingo e a minha primícia do Senhor, eu vou ver online. Durante a semana eu trabalho a semana inteira. Não dá para a gente ver às vezes online. Mas no domingo é minha primícia. Se o senhor tem um encontro marcado, o senhor está lá me esperando, eu vou lá para ver ele ao vivo. Uma coisa é ver ao vivo e outra coisa é ver na retransmissão. Logicamente, a gente sabe que tem imprevisto, tem para todo mundo, amém. Mas eu acho que quando você pode, né, não dá para ficar dormindo domingão aí e esquecer de receber a palavra, né? Mas importar, vou ver mais tarde. Não dá, né? Dá importância para quem merece importância, amém? Glória a Deus. Vamos orar e vamos aí voltar no capítulo 16 aí para a gente continuar. Devemos ir até o 20, se tudo der certo. A gente vai até o capítulo 20, amém, pessoal? Glória a Deus. Ao pessoal que vai dar testemunho aí, não deixe de entrar em contato com a Bispa pelo WhatsApp aí, o 11 970 13 8161. Esse é o WhatsApp da igreja. Para você que quer dar testemunho, participar do Prefiro Crer, seja virtual, né, simultâneo, ou até mesmo aqui online com a gente, vindo aqui participar no estúdio também, à vontade. É só chamar no WhatsApp da igreja para a gente marcar aí, programar no dia que você pode, sendo, logicamente, de terça e quinta-feira. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então não deixe de estar participando aí. Não espera a vez para te ligar. Liga e fala, eu quero contar o meu testemunho. A gente viu aí a semana passada o pessoal contando já a segunda vez contando testemunho. Então seja você também um deles. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar então em nome de Jesus para a gente começar? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esta noite extraordinária, por esse momento que o Senhor nos preparou para estarmos na tua presença, Senhor. Abre o nosso entendimento para ouvir essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos multiplicar, Pai. Quero te pedir também, Senhor, tira todo o cansaço, toda a sonolência, tudo aquilo que não provém de ti nesta noite, todo pecado caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa, Deus, a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça sobre a minha vida, Senhor. E que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sempre seja dado a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Deixa eu falar da camiseta, vai ter esqueci, né? Ó, jejum mais oração igual inimigo derrotado. Deixa eu ir para trás um pouquinho aqui, só não sei se dá para todo mundo ler, mas enfim. Essas são as camisetas que tá na loja Hebron. Se você quiser, a Jaque tem publicado aí no store da Hebron, sempre as camisetas, enfim. E a gente vai estar começando a usar algumas delas aí para vocês irem vendo, né? Então já ministrei ontem com uma, né? Ontem abri o culto com uma delas para vocês verem, não lembro. Jesus. Jesus, talvez que tem essa e tem mais algumas aí, a gente vai estar mostrando ao longo aí da nossa programação. Então, se você quiser a camiseta, entra aí em contato pelo WhatsApp e você adquire uma camiseta Hebron. Amém? Da lojinha Hebron, logicamente, né? Logo, logo estamos com o site aí, em nome de Jesus, vai ficar tudo mais fácil. Tem maquininha também, né? Tem a maquininha, se quiser comprar pelo cartão, enfim, todas as facilidades, tem aí todas aí. Se quiser tirar alguma dúvida, chama no WhatsApp da igreja aí. Amém? Glória a Deus, pessoal, vamos lá? Capítulo 16. Nós falamos a semana passada, eu comentei com vocês, nós falamos sobre a rebelião, né, que a gente viu de Miriam e Arão contra Moisés. Só que as rebeliões não pararam por aí. E agora nós vamos começar o capítulo 16, justamente falando sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Amém? Vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 16, que diz assim: Corá, filho de Issar,
filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Levantaram-se perante a Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então veja aqui que eles levantaram alguns camaradas, os príncipes não foram poucos, foram 250 príncipes aí, então eram varões renomados, não era qualquer camarada que eles levantaram contra Moisés e Arão, contra o Senhor na realidade, né? Porque aqui uma coisa que ficou muito clara quando a gente viu a rebelião de Miriam e Arão, que uma vez levantado-se contra Moisés, estava levantando-se contra o Senhor, que era o Senhor que dava a ordem. E naquela ocasião, o Senhor chama Arão e chama Moisés e conta para ele o que estava sendo falado. E aqui não é muito diferente, porque se levantaram contra Moisés, sendo que ele estava apenas cumprindo a ordem do Senhor. Se Moisés não queria nem falar com o faraó, imagine administrar esse povo todo aí, e ainda mais um povo rebelde. Você acha que a vontade dele talvez não fosse largar a mão desse povo aí? Porque quanto mais ele fazia, mais o povo reclamava e mais falava contra ele, e todo mundo queria estar no lugar de Moisés, né? Isso ficou evidente aí, né? Como se fosse fácil. Corá e seus seguidores estavam o quê? Cheios de inveja, de presunção, de atrevimento e de falsa religiosidade. Sabe aquele cara que diz que é, né, religioso, que segue a palavra, quando na realidade não segue nada. De desrespeito e para com a casa de Arão, porque porque a casa de Arão foi escolhida, né, por Deus para o sacerdócio. Isso Corá não conseguia entender, embora eles vinham da descendência de Coate, né, da tribo de Levi, todos eram parentes, inclusive ele era, a Bíblia fala até que ele fosse primo irmão de Moisés, aí por coincidência, por conta da linhagem que eles vinham, né, primo de Moisés. Ao passo que de Corá foram escolhidos apenas para exercer algumas funções dentro do tabernáculo. E isso muito comum hoje, inclusive, dentro das igrejas, né? Uma inveja, porque o irmão faz tal função dentro da igreja, o outro faz uma função diferente. Toda essa inveja, todo esse atrevimento contra Moisés aqui não é nada diferente, contra Arão, não é nada diferente do que a gente vê dentro das igrejas hoje. Um quer ser igual ao outro, quer ser maior do que o outro, mas pagar o preço ninguém quer. Mas essas situações e esses descasos, essa religiosidade, colocada aqui, esse atrevimento, dessa petulância de Corá e esse movimento que ele faz reunindo 250 príncipes, isso acontece dentro das igrejas também. Porque se levanta contra o sacerdote, se levanta contra o pastor, contra os oficiais da igreja, se levanta contra um deles, e o povo é cheio de querer fazer justiça. E que justiça é essa, né? Toda rebeldia começa com um só homem, começou com Corá aqui. Mas com 2 homens foi capaz de reunir, com apenas 2 homens, você vê que Corá reuniu 2 camaradas e conseguiram reunir 250 rebeldes. A rebelião, nós precisamos entender que ela é assim. Ela começa realmente com o movimento de uma pessoa. Um começa a se levantar para fazer uma rebelião, só que ele sozinho não consegue fazer uma rebelião. Então o que ele faz? Ele começa a movimentar toda a igreja. Isso, vamos pôr o cenário da igreja para vocês entenderem como era o caso aqui. Na verdade, era uma igreja, porque eram todos os membros e Moisés o sacerdote. Arão estava logo abaixo dele, uma bispa, e eu, enfim, minha hierarquia dentro da igreja. Ok? Então, o que acontece? O rebelde, o que ele faz? Ele começa a movimentar, ele cochicha com um, ele cochicha com outro, né? Ele quer ocupar o lugar, mas não quer pagar o preço. Mas ele começa com o quê? Com falsas acusações, ele começa a insinuar e começa a falar situações e distorcer aquilo que está na palavra para favorecer a sua concepção e aquilo que ele tem falado a respeito. Ok? O que ele fez? Ele começou com essa rebeldia toda, foi juntando os camaradas. Com isso que ele fez, ele conseguiu juntar 250 camaradas. Astuto, agindo politicamente, antes de se dirigir a Moisés, e o rebelde tem esse problema. Ele não vai lá direto falar, ele pode não concordar com alguma coisa que está sendo falada. As escrituras, nós vamos ver, deixa muito claro, por isso que a bispa tem falado muito, a gente fala muito sobre a rebeldia, porque nós estamos vendo isso. A rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria, a gente tem falado sobre isso também. E aqui nós estamos num assunto que fala justamente sobre isso e as consequências que vêm para o rebelde. Então, o rebelde acontece. Aqui, como a gente viu e como eu dei o exemplo da religiosidade, ele fala sobre o sacerdote dele. Começou a falar sobre Moisés, que era o sacerdote de toda a congregação, o responsável, a autoridade máxima, constituída pelo Senhor na terra naquele instante.
certo? Começam a falar contra ele. Só que o que acontece? Ele não foi falar diretamente com Moisés, ainda que ele não concordasse com alguma coisa, fosse falar diretamente a Moisés, mas não fez isso. E o rebelde tem esse jeito mesmo, né? Não é a palavra que ele usa, mas é assim um jeito. Ele não usa, né? Ele não fala diretamente com a pessoa, só que ele faz, ele junta um monte de pessoas. Ele não tem essa coragem de falar diretamente com Moisés, como ele não tinha, então ele foi reunir um monte de gente para fazer o quê? Primeiro, minar com o seu conceito, aquilo que ele tinha de entendimento, ele foi contaminar todo um povo para ficar contra Moisés. Aí ele começa a implantar aquilo que ele acha. Então, aquilo que ele não tem capacidade, ele busca o intermédio de todo mundo para convencer aquilo que ele está falando. E ele é convincente. Normalmente o rebelde ele é convincente, porque ele usa as artimanhas. E Satanás, logicamente, dá toda a ferramenta para isso, né? Ele podia muito bem ter falado com Moisés, mas não fez. Ele perverte os príncipes da congregação, varões de renome, como eu acabei de ler para vocês, como diz a palavra, inclusive, e agindo entre as autoridades constituídas por Deus. O diabo vê sempre mais uma chance de dividir o povo e conquistá-lo para depois matá-lo. E é isso que às vezes o rebelde não consegue entender. E o diabo usa a vida dele, reúne um monte de gente e depois abate todo mundo de uma vez só. Olha a preocupação aqui, e nós temos que tomar cuidado com a rebeldia. Por quê? Um rebelde conseguiu contaminar 250, tudo que Satanás queria, só que quando Satanás vai abater, ele não abate só aquele rebelde que incitou toda essa movimentação, abate todo mundo. Então presta atenção, porque olha o que é a rebeldia aí. Às vezes você está se contaminando ou deixando se contaminar por aquilo que outro está falando. Primeiro que para mim isso aí, como diz um mundão aí, igual o piolho, vai na cabeça dos outros. Você não tem conceito, compra o conceito de um outro que também não entende de nada, então só prova que você também não entende nada duas vezes do que o outro. Você está comprando uma ideia de um camarada que não sabe nada, você está querendo ir junto com ele nesse barco furado. Então presta atenção aqui. Os camaradas 250 compraram uma ideia errônea, passada por Corá, e agora iam pagar um preço junto com ele. Então veja que o diabo tinha o intento de quê? De ceifar todos eles, e não um só. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa movimentação. Por isso que eu falei que não é diferente dos dias de hoje dentro da igreja. Às vezes você vê uma igreja sendo dizimada por conta de um rebelde. Vai pagar o preço? Vai pagar o preço. Só que para quem olha de fora, fala, pô, mas uma igreja foi dizimada, olha lá, será que o sacerdote isso e aquilo? Espera até Deus justificar. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, do meu sacerdote cuido eu, Deus vai justificar. Agora, e o preço que você vai pagar por conta de toda essa rebeldia e mais, por conta de contaminarem outros e os outros que foram nessa contaminação vão lançar também. Presta atenção aí. Tudo que Satanás queria era todo o povo reunido para poder ceifar todos eles de uma vez. Não podemos esquecer que o rebelde ele é bajulador, é um bom amigo, um bom ouvinte, um cara que se faz seu amigo para saber o problema que está acontecendo da tua casa, para depois ele tomar vantagem nessa situação e conduzir a conversa de um jeito que você ouça o que ele está falando. Presta atenção que é um bajulador aqui, e era tudo que Corá estava fazendo. Você acha que Corá conseguiu convencer esses 250 assim à toa? Lógico que não, ele buscou alguns aliados e foi falando com os camaradas aquilo que os camaradas queriam ouvir. Muito provavelmente ele falou, pô, você é um príncipe honrado, você merecia tanto quanto eu estar no lugar de fulano de tal. Você acha que ele não usou essa estratégia? Lógico que usou. Então o que acontece? Ele é bajulador e é mentiroso. Fala aquilo que não é verdade. Então por isso tem um preço muito caro. Por quê? Quem que é o pai da mentira? É Satanás. Uma vez unido com ele, né? O cara que mente também vai fazer o quê? Está se aliando a Satanás, está puxando para si o quê? A morte. Pô, está fazendo aliança com o pai da mentira. Então, muito cuidado, porque o bajulador ele é mentiroso, ele distorce para convencer e para que você entenda aquilo que ele quer que você entenda. E ele só vai dar informações suficientes para aquilo que ele quer. Ele nunca conta toda a história. Ele conta uma parte das histórias, e as histórias como lhe convém. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. E não ver problemas, inclusive, em negar ou negociar verdades espirituais para conseguir benefícios próprios. Então, se ele tiver que negar, negociar, ele não está nem aí. Você acha que Corá estava preocupado aqui em fazer alguma negociação? Mas é o seguinte, você poderia estar lá, mas como assim? Um dia eu fico lá e depois nós negociamos aqui, eu vou dar privilégio para esse, para aquele.
Então, presta atenção o que é esse bajulador, como eu estou dizendo para vocês aqui, e as artimanhas que Corá estava usando aqui para convencer todos esses homens. Presta atenção. Então, ele não está preocupado e ele negocia e faz qualquer coisa para atrair as pessoas para si. Ou seja, a parte espiritual está nem aí, mas ele quer negociar. Os que os rebeldes desejavam era o lugar de Moisés, isso é evidente, né? Toda a rebeldia gerou por quê? Eles queriam estar no lugar de Moisés. Sua honra, queriam estar no lugar de Moisés e queriam também a sua honra. Mas não estavam preparados para a responsabilidade, nem tinham unção para isso. Esse é um grande problema do rebelde. Né? O rebelde ele faz toda essa movimentação, ele quer estar num lugar que ele não está preparado para estar lá, na maioria das vezes. Eu diria que todas as vezes é que está muito claro com isso, porque se ele tivesse capacidade lá, Deus já tinha colocado ele lá, você concorda? Não colocou. Deus capacitou quem? Moisés. Então, primeiro, não estava preparado para isso, não estava preparado para essa responsabilidade, muito provavelmente não iria exercer essa responsabilidade, porque eu queria ver se Corá, com tudo isso aqui, ia conseguir lidar com o povo, ou até mesmo administrar o povo reclamando por água, comida, que esse povo reclama desse saiu do Egito lá, não pararam de reclamar. Será que ele teria capacidade para tudo isso? Evidentemente que não. E mais, precisava de uma unção que ele não tinha sobre a cabeça dele. Então o rebelde é isso, ele quer estar no lugar do sacerdote, ele quer estar no lugar de uma outra pessoa, do presbítero, mas ele não quer pagar o preço. Não tem um óleo na cabeça dele, mas ele quer tudo isso. Ele quer a honra, ele quer a pompa, como diz aí no estado mundano. Sabe, ele quer ter a pompa de diretor, mas passar por todas as áreas como o diretor passou, ser capacitado, habilitado para estar lá, não quer. Não só quer estar no lugar, é fácil, né? Se chegar na empresa hoje, eu quero ser presidente, sou faxineiro, mas eu quero sentar lá na mesa do presidente, quero dar ordem. Você tem condições de dar ordem? Não tem, por quê? Você não foi preparado para isso, não sabe nem do que está falando. Ah, mas eu ouvi aqui nos bastidores, eu ouvi no corredor. Ouvir no corredor é uma conversa que nem sempre é a verdade, talvez não tenha nada a ver com o assunto da empresa. Mas você acha que quando chegar lá você vai ter condições. Então, veja bem que não é bem simples assim. Então, muito cuidado, e aqui a Escritura está nos dizendo quanto a isso. E eu estou aproveitando para trazer tudo isso que foi ministrado com essa rebeldia de Corá para os dias de hoje, para que a gente possa entender e que a gente aproveite, além de entender as Escrituras, entenda como foi naqueles dias, como é nos dias de hoje, que não é nada diferente. Amém? Um homem de Deus como Moisés era e só tinha um caminho: buscar a direção de Deus. Guerreou espiritualmente pedindo intervenção divina. Moisés não tinha dúvida do seu chamado, porque Moisés agora estava numa condição complicada. Os camaradas apertam ele, começa a falar que vai fazer e acontecer. O que Moisés fez? Vou chamar ao Senhor, vou consultar o Senhor, ver o que o Senhor pode fazer por mim. Por quê? Porque a situação agora se agravou. Eu já tive problema com meu irmão e com a minha irmã, agora eu tenho problema com todo um povo aí, ou pelo menos com 250 camaradas aí que se levantaram contra mim. Vamos ver lá o versículo 4 a 7, o que diz. Diz assim, tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai os incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então aqui Moisés já deu o recado para todos eles: olha, eu já orei, nós vamos pegar amanhã, cada um vai acender o seu incenso e vamos ver quem que o Senhor vai dizer que é realmente o escolhido de Deus, aquele que está e que vai administrar todo esse povo aí, cuidar de todos vocês. Estão dizendo que é vocês, então tá bom, junta todo mundo aí. Muito bom. Você imagina para Moisés, depois de tudo que passou com esse povo, ainda ter que enfrentar uma situação dessa. Logicamente Deus estava capacitando ele para coisas muito maiores, e já tinha passado por outras situações, talvez. Que decepção Moisés poderia ter ainda com esse povo rebelde? Não, você teve do próprio irmão, de dentro da própria casa. Imagina com esse povo, né? Primo, o que era para que ter um problema com a irmã? Primo não é nada, né? E esse povo, todos 250 camaradas aí, príncipes renomados, mas era uma punhalada grande, né? Juntar todos os príncipes aí e falar com ele, sei lá, um de cada tribo, não sei. E aí? Imagina a situação, não era fácil. Moisés manda chamar, então, logo na sequência,
Datã e Abirão, que disseram que não subiriam para falar com ele. Olha a rebeldia aí. Começam a desobedecer o ungido do Senhor e desacatá-lo, movidos pela inveja que tinham de Moisés. Eles se achavam no direito de liderar o povo, uma vez que eram descendentes do filho primogênito de Jacó, em oposição à vontade de Deus que escolhera Moisés. Então, presta atenção que eu acabei de ler aqui. Ó. Começaram a desacatá-lo. E o rebelde é exatamente isso. Ele faz esse motim todo e daqui a pouco o que ele faz? O que é pior ainda? Ele começa a desacatar aquele que tem um óleo sobre a cabeça, aquele que tem uma responsabilidade maior, porque tem um elo, tem uma ligação diretamente com Deus. Olha o que está acontecendo aqui. E muitas das vezes nós nos levantamos, né, na igreja, você vê, levante contra o sacerdote da igreja, olha o que está dizendo aqui. É rebeldia, você está desacatando, eu não concordo, mas você não foi chamado para concordar. Deus muitas vezes dá a palavra para a gente, manda falar uma coisa que eu não gostaria de falar, porque vai doer, eu sei que vai ser difícil, mas o Senhor manda falar. Quem sou eu para discutir com o olheiro? A palavra, a gente vai ver que ser servo de Deus não é fácil, mas o Senhor não disse que seria fácil. Só que nós temos que obedecer, nós temos que cumprir aquilo que está lá. Só que o rebelde, o que ele começa a fazer? Ele não concorda e ele fica lá fazendo motim. Então por que ele não sai? Sai do meio do povo. O povo não era obrigado a andar com Moisés. Ué, não concordo, pega as suas coisas, querido, vai-se embora. Tinha um deserto inteirinho para eles. Vai lá então tomar a posse da tua terra prometida sozinho. Quero ver você tomar posse da terra prometida sem Deus. Vai lá. É fácil? Então vai. Então olha a situação como foram envolvidos aqui. E agora estava numa situação pior. A rebeldia tomou conta de tal forma que não estavam respeitando a autoridade que existia sobre a vida de Moisés. Eles não tinham que discutir, foi o Senhor que colocou. Então se você quer discutir com a tua autoridade, vai discutir, vai falar com o Senhor, bota o teu joelho no chão e vai orar a Deus. O que eles tinham que fazer se eles não concordassem? Fosse orar a Deus. Mas não, preferiram a rebeldia e aqui desacatar ainda a autoridade. Olha que loucura que Abirão e Datã estavam fazendo aqui, desacatar Moisés. Então a rebeldia trouxe não só para Corá, mas estava trazendo agora para um monte de gente o que? A rebeldia estava implantada e foi disseminada para vários ali dentro da congregação. Então preste atenção agora. Eles estavam achando que eles eram melhor que Moisés, uma vez que eles eram filho do primogênito, que era Rubem. Então olha a situação. Se achavam no direito, mas não foi escolhido por Deus, por que você está achando que você tem tanto direito assim? Presta atenção aí. Esses homens, assim como os 250, estavam envenenados, contaminados pela semente e a palavra de rebeldia. Comeram da semente, se contaminaram. Então o que nós temos que tomar cuidado hoje? Eu não posso comer da semente da rebeldia. Se eu estou vendo meu irmão que está rebelde, eu vou orar pela vida dele. Agora, comer da semente que ele está comendo e trazer a rebeldia para dentro da minha casa e pagar um preço, não só eu, como a minha família inteira, estou fora. Presta atenção porque eles estavam tão contaminados, agora estavam fazendo a mesma história de Corá. Olha só. Moisés ministrou a palavra ao líder rebelde, foi atrás dos fugitivos que seguiam o líder rebelde, que seriam Abirão, aqui, porque ele já falou com Corá. Vamos acender o incensário amanhã, nós vamos ver quem é quem. Foi atrás dos fugitivos rebeldes, que era Abirão e até que não quiseram saber de nada com ele. Olha só, um líder contaminou mais 2, contaminou mais 250, e agora ninguém queria ouvir Moisés. E agora se põe a clamar ao Senhor, invocando o quê? A justiça de Deus, o seu ministério santo. Então agora o que acontece? Moisés já tentou falar com um, já tentou falar com os dois, não resolveu, agora eu vou clamar ao Senhor. Porque, ó, Senhor, a situação é essa. Camarada é rebelde, fez com fulano, juntou mais ciclano, olha a situação que está. Presta atenção. Todos estavam com o incensário e eis que a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Agora chegou o momento. Se eles tinham dúvida de quem era e quem não era, se eles tinham dúvida de quem era Moisés diante do Senhor, o Senhor manifestou a glória dele ali para não deixar dúvida para ninguém. Agora, você como rebelde, você vai esperar chegar essa situação?
será que você vai escapar da mão poderosa do Senhor? Vai contar com a sorte? Que sorte é essa? Servo de Deus não conta com sorte, servo de Deus conta com o Senhor. Aí sabe o que acontece? O rebelde vira igual um mundano, contando com uma sorte, que acha que tem sorte. Sorte de quê? Nós contamos com o Senhor, não contamos com sorte nenhuma. Amém? E aí começa a falar aqui sobre a rebeldia, né? Os rebeldes e o castigo referente a esses rebeldes. Vamos ler aqui do versículo 20 ao 24. Vamos ver o que diz aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento. Olha aí o castigo aí, tá vendo, rebelde? Quer andar na rebeldia? Se prepara para ver a mão poderosa de Deus. Olha o que o Senhor falou aqui, ó. Aquele que eles estavam falando que não tinha condições de estar onde estavam, que queria estar no lugar dele, que achava que ele não tinha comunhão com Deus, que para mim aqui é achar que Moisés estava se achando e que Moisés não tinha comunhão com Deus, porque eles achavam que tinham mais comunhão com Deus do que Moisés, ou ainda que teriam pelo menos igual a de Moisés. E olha a resposta do Senhor: sai do meio desse povo, você, Arão, porque eu vou consumir esse povo agora, todinho, todos eles. Presta atenção no que o Senhor estava falando aqui. Vamos lá. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e consumador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Olha aqui. Moisés é um homem extraordinário. E aí a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Nós estávamos até contando aqui algumas situações esses dias, eu e a bispa, que às vezes a pessoa sai da Hebron. Vou dar um exemplo da Hebron, porque eu posso falar sobre outra igreja. Vamos lá. A pessoa sai da Hebron, fala cobras e largatos, né? Deixa eu falar. Eu sei como é a minha vida diante do altar do Senhor. Daqui a pouco a pessoa volta, pede perdão, fala: mas e qual é o teu posicionamento? Meu posicionamento serve de Deus, aquilo que diz a palavra. Eu vou condenar o cara para a vida inteira porque ele pecou? Que ele falou? Ah, mas ele falou de você. Deixa eu falar. Quem perdoa, quem vai fazer ou deixar de fazer é o Senhor. Cada um sabe o que vai colher. O que ele plantou, ele vai colher. Agora a minha parte é o que? Perdoar. Aqui o que Moisés fez? Moisés deu um exemplo clássico, orou para não matar todo mundo. Por causa de um vai matar todo mundo. E muitas das vezes que a pessoa não entende que a lepra que ela habilitou, no caso de uma casa, vamos pôr o sacerdote da casa, o pai, a mãe, são os dois sacerdotes da casa, habilita sobre toda uma casa. E olha o preço aqui. Olha o castigo que veio. O Senhor aqui manda o quê? Eles se afastar, e eles, logicamente, Moisés e Arão, já se colocaram com o rosto em terra e começaram a fazer o quê? Clamar ao Senhor para que o Senhor não consumisse toda a congregação. Chamando, inclusive, de rebeldes. Má congregação, como o Senhor falou por diversas vezes aqui. Que congregação é essa? Eu faço, eu libero, eu faço milagre na vida desse povo e o povo vive reclamando. Vamos trazer para a gente hoje, vamos aproveitar, vamos trazer para a gente hoje. O Senhor libera, o Senhor nos sustenta, né? Faz tantas coisas como faz para a gente vive reclamando, parece que nunca está satisfeito com nada. E como nós estamos no livro de Jó, como a pessoa ministrou a semana passada inteira, condicionamos ao Senhor algumas coisas. Que atitude é essa? Nós vamos condicionar as coisas com Deus? Fala sério. Moisés então faz o que o Senhor manda, vai até o povo. Deus poupará o povo, mas envia sua palavra de castigo. Então o que acontece? O Senhor fala para Moisés: vai lá então, junta todo o povo, manda os povos ficar lá em volta da tenda de Datã, Corá e Abirão. Poupou todo o povo, mas o castigo vai vir. Não pense que aquilo que plantou não vai colher. Presta atenção. A atitude dos rebeldes foi um desafio de arrogância, e o resultado trágico dessa destruição foi sofrido também pelos seus familiares. Então, olha aqui o que é o estado de rebeldia. Às vezes você acha que a tua atitude de ser rebelde, mas se acontecer qualquer coisa, só eu que... Não, não é só você não. Aqui, no caso, a rebeldia, nós vamos ver que trouxe uma situação, não só para o rebelde Corá, para Abirão, que comprou essa ideia, né? Para comprou essa ideia, e para esses 250 príncipes, inclusive para os familiares. Presta atenção.
O pecado e seu castigo sempre ameaçam os entes queridos do pecador. Habilitou. Se habilitou, você está trazendo a maldição para dentro da tua casa, como que não vai afetar toda a tua família? Isso está escrito aqui, não sei o que eu dizer, está aqui. E eu vou provar para vocês como isso traz. Né? Assim se levantaram ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e se colocaram de frente da tenda, juntamente com seus familiares, mulheres e crianças. Preste atenção aqui. Eles se colocaram junto da tenda da congregação deles, mulheres, crianças, todo mundo. Olha a habilitação na família aí. Então Moisés falou a todos eles, agora conheceriam que Deus enviou ele a realizar todas essas obras. Vocês tinham dúvida de que Deus me enviou? De que Deus mandou eu fazer para vocês? E liderar vocês e passar a palavra do que ele falou? Então vocês vão ver agora. Olha a situação, vamos ler lá. Versículo 16 do capítulo 16, do versículo 31 ao 35. Vamos lá, deixa eu ver aqui, onde está na minha Bíblia. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com todas as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Olha aqui o castigo, é o que eu falo. Olha as consequências de um rebelde que ele trouxe sobre a casa dele. Além de ele contaminar todo um povo, o vizinho, o amigo, o primo, o parente todo, ainda trouxe sobre a casa dele. Presta atenção. Consumiu todos os bens. Depois o camarada não sabe, estão na miséria, não sabe por quê. Presta atenção. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu. E pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Olha aqui, se tinha dúvida, aqueles 250 camaradas que se levantaram, você achou que o rebelde ia ficar impune? Então, muitas vezes, você está querendo ser um justiceiro aí para fazer acontecer, Deus te justifica. Às vezes tem situações onde eu já vi inclusive ministração, do Senhor falar, e comigo já aconteceu isso. O Senhor falou assim, ó, não bota a mão, se você colocar a mão eu vou tirar. Eu te justifico. Porque às vezes a dor é tão grande que nós queremos nos justificar, nós queremos fazer, aí nós viramos o justiceiro, né? O Superman aí que não faz justiça com tudo. Então, toma cuidado, porque aqui está dizendo o seguinte, o Senhor justificou Moisés? Lógico que justificou. Precisou de Moisés ir lá, então faz o seguinte, vou pegar outros príncipes, aí vou mandar matar esses camaradas, vou fazer porque eu tenho direito, porque eu isso, porque aquilo, não. Moisés só simplesmente orou, e Moisés é que fez igual a Jó, orou indo para aqueles rebeldes, que falaram contra ele. Diferente de Jó? Acho que não. O Senhor recebeu somente o quê? A oferta daqueles caras quando Jó orou por eles. Se Jó não entregasse, eles não poderiam. Então presta atenção, porque a rebeldia, ela traz dor e ela traz um preço a ser pago. E aqui a gente viu que esse preço pago não foi barato. Presta atenção aqui o preço que esses camaradas estavam pagando aqui. A terra abriu, consumiu todos eles, os seus bens, suas casas, está escrito aqui. Então, antes da gente... Por que nós fazemos a luz da palavra? Vamos voltar lá. Não é para a gente aprender as escrituras, para a gente não fazer aquilo que as escrituras estão dizendo para a gente não fazer? Então, hoje, a rebeldia está fora da minha vida. Cuidado com a rebeldia. Por quê? A rebeldia deixa muito claro, como nas aulas passadas, nos programas passados, a gente viu muito sobre estatuto, sobre guardar mandamentos, sobre incensos, sobre tabernáculo, funcionamento, mas aqui está falando sobre situações de rebeldia. Nós vimos que com Miriam saiu barato para ela. Ela ficou leprosa por 7 dias, talvez barato entre aspas, né? Porque ficar 7 dias fora da congregação, tudo coberto de lepra, aprendeu a lição. Mas você vê que ela aprendeu a lição
Arão aprendeu a lição, mas todo o povo não aprendeu. Tanto não aprendeu que Corá se levantou. Será que ele não ouviu a história? Lógico que ouviu, ele era primo, estava ali no meio, não ouviu a história dela, só que ele se julgou melhor do que ela. Ele achou que ele sim poderia fazer acontecer, que ela foi castigada porque ela era Miriam. Então, às vezes, nós estamos achando que nós somos, né, o bambambam lá, né? Então, muito cuidado nos achamos aí. Se a gente tem alguma dúvida de alguma coisa, vamos direto no altar do Senhor, a palavra sai do altar. O que muitas vezes a gente não quer é ouvir a palavra que está sendo ministrada, não quer obedecer o que está sendo ministrada. Por quê? Porque às vezes o que é ministrado não nos convém, mas é preciso. Isso não é dever, é obrigação. Não é aliás, não é uma virtude, é uma obrigação. Seguir as escrituras é uma obrigação, não é virtude nenhuma, não. É o mínimo que nós podemos fazer. E trazer uma rebeldia que trouxe tudo isso para a tua casa, misericórdia. Após o acontecido, o Senhor dá ordem para que Eleazar, o sacerdote, né, e todos os incensários deste povo que havia trazido até ele, fossem transformados em lâmpadas. Os incensários desses homens ímpios foram considerados santos, porque Deus tinha para eles sagrado propósito. Amém? Porquanto os trouxeram perante o Senhor, serão por sinal, por memorial, e aí está o porquê, para que nenhum estranho que não for descendente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Então estão achando que pode entregar o incensário, que pode fazer tudo no meu lugar? Vai lá. Quantas vezes a gente está ministrando, a gente está fazendo visitas nas casas, chega lá, a pessoa está toda leprosa espiritualmente, por quê? Porque acha que pode orar por fulano, tudo que você não pode orar, entra lá, ora, bota a mão na cabeça da pessoa, não tem um óleo sobre a cabeça dela, não tem uma cobertura espiritual, e traz o quê? Uma enfermidade da vida da pessoa para ela. Tudo, nós vimos aí, esse tempo todo que nós estamos até agora, nós vimos que tudo, Deus tinha detalhe para tudo. Aquilo que Moisés não sabia como fazer, nós vimos na sexta-feira, o Senhor falou, não, traz aqui o camarada, tem que apedrejar. Porque não estava escrito, Moisés foi procurar saber do Senhor. Existia a lei, mas não falava qual era o castigo. Então não ficou nada, todo detalhe Deus deu. Então a obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente. As coisas de Deus, com Deus não é feito de qualquer forma, e nós não podemos andar de qualquer forma. Amém? Os rebeldes são destruídos porque se levantaram contra o ungido do Senhor. Olha só. E automaticamente contra o próprio Deus, porque se levantaram contra Moisés. Foi Deus que o constituiu. Por isso que eu falo. Hoje a gente vê aí o povo comentando, eu falei da igreja tal, do fulano tal. Muito cuidado. Não estou falando nem só da Hebron, todas as igrejas de modo geral, porque a palavra aqui está dizendo, não é para Hebron, mas eu digo que está falando do sacerdote. Então, muito cuidado. Por quê? Está falando do sacerdote. Quem ungiu o sacerdote? Foi o Senhor. Então, vou falar com o Senhor. Você não está concordando, está assim, está só, vai falar com Deus. Ué, você não é tão bom, não se julga tão bom? Então, vai falar com Deus. Então, às vezes, Corá se julgava tão bom que ele não foi falar direto com Deus. Foi lá fazer esse furdunço todo, se levantar contra Moisés. Pois que se opunham à autoridade legitimamente constituída por Deus. Quer dizer, era constituído por Deus, eles estavam se levantando contra aquilo que era legítimo. Não tinha discussão nenhuma. Eles estavam todos como escravos lá. Moisés chegou lá porque o Senhor mandou. Ainda quer discutir depois de tudo que viveram. Fala sério, né? Aí é realmente ser deixado... Aí eu só consigo uma conclusão. É se deixar ser usado pelo diabo. Aí deixa Satanás fazer essa fusquinha toda na tua casa, na tua família. Sai fora disso, em nome de Jesus. E agora o que acontece? Olha para você ver como que acontece. Toda essa confusão, um novo tumulto, né? E o seu castigo. Vamos ver lá o que diz aqui. A minha Bíblia, a partir do versículo 41, aí começa um novo tumulto. Quer dizer, a história não parou por aí. Você vê que o povo parece que gosta de ser castigado, né? O povo gosta... eu acho o seguinte, você tomou uma chapuletada, ou eu vi alguém tomando, se eu vi o cara que apanhou, porque não era para ir por ali, por que eu vou pegar o mesmo caminho? Vou ficar quietinho, deixa a situação que eu já entendi. Nós temos que ser inteligentes. Se Deus está falando, não vai por aí. Aí, igual a gente vê no Prefiro Crer aqui, a pessoa vem com testemunho, olha, eu andava desse jeito e a minha vida não ia, aí o Senhor falou, vai por aqui, e começou a andar. Se ouviu o testemunho do cara, você vai insistir naquilo que ele já tentou, e o Senhor falou que não era por ali o caminho, o que você vai tentar fazer? O povo tinha acabado de ver o povo sendo consumido.
Ainda quer se levantar novamente, olha só. Novo tumulto contra Moisés e Arão. Só que agora a justificativa é outra. Você vê que Satanás, ele só mudou os artistas e o argumento, mas é sempre o mesmo levante contra o servo de Deus. Mas agora a revolta do povo era uma revolta geral, era todo o povo e não mais só aqueles camaradas que foram consumidos. Agora era todo o povo se revoltando, dizendo que por conta de Moisés e Arão, o povo havia morrido, tinha sido consumido. E agora a culpa, olha só como que as coisas se invertem. Presta atenção nesse detalhe aqui. Eles estavam justificando que todos que morreram, a culpa era de Moisés e Arão. Agora, vamos lá, Moisés e Arão estão quietinho no canto dele. Chega um cara, acusa ele. Deus castiga o cara porque falou algo que não procedia. E a culpa é dele, porque eu estava quieto, você que me acusou. E agora você está reclamando da miséria que você está vivendo, do castigo que você está levando, o problema é meu. Você que falou, ué, você que vai se entender com Deus, vai lá pedir perdão para ele. Olha a situação. O povo estava justificando aqui que aquela situação, a culpa era de Moisés e Arão. Fala sério. Olha, realmente é duro, né? Uma nuvem cobriu a tenda da congregação. Moisés e Arão se colocaram para ouvir a voz de Deus. Novamente, olha a situação. Eu fico imaginando, a gente não vamos nem aliás, não vamos nem se imaginar no lugar de Deus, né? O que é você ver esse povo e fala, e eu faço, e o povo continua, e vocês insistem, fala sério. Vamos lá. Moisés e Arão se colocaram para ouvir a voz de Deus, que dizia que consumiria toda a congregação. Mas logo eles se colocaram o rosto em terra e clamaram ao Senhor. Quer dizer, acho que Deus, eu no lugar de Deus, eu falo assim, Moisés e Arão, vocês acabaram de pedir por esse povo. Eu poupei eles, olha isso, ele pediu à toa, porque esse povo não se emenda. Você já imaginou a situação? Você coloca aí no lugar de Deus, se imagina. Eles tinham acabado de clamar para não consumir, por causa de um pecou, vai consumir todo mundo? Olha aqui, lembra da história lá de Abraão falando com o Senhor, né? Lembra? Estão lembrados? Mas se tiver 40 lá, eu vou poupar. E se tiver 30, eu vou poupar. Mas se tiver 20, eu vou poupar. Ainda que tiver um, eu vou parar. Não tinha ninguém. Então presta atenção. Olha aqui, não tinha ninguém ali. Se fosse analisar bem da verdade, tinha que consumir todo mundo. Mas Moisés e Arão novamente clamam ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor ia consumir todos eles, porque era uma má congregação. E estava reclamando de novo. Tinha acabado de ver e não entender o castigo que estava acontecendo sobre a vida daqueles camaradas. Fala sério. Vamos ler lá o versículo do 46 ao 50. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, e vai depressa e a congregação e fazem a expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação e eis que a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso e fez a expiação pelo povo. Quer dizer, olha aqui, Moisés fala para Arão, sai correndo lá, começa a colocar incenso lá, que é uma oferta de expiação pelo pecado do povo aí, porque senão, ou a gente tenta parar de alguma forma com o Senhor, ele vai consumir todo mundo, presta atenção. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Olha aqui, mortos e vivos, quer dizer, já tinha começado a praga a matar meio mundo lá. E aí ele começou a orar e entregar a expiação e lá no meio do povo, tanto que fala que ele já estava entre o meio do povo, do vivo e do morto. Olha a situação. Ora, nos que morreram daquela praga foram, presta atenção agora. E às vezes você acha, Deus vai poupar, mas olha, vai ceifar minha família inteira, isso, aquilo. Não estou assustando ninguém, pelo amor de Deus, gente. Eu estou contando o que está escrito aqui. Presta atenção, quantos foram consumidos aqui. Olha só. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Você acha que Deus está preocupado com a quantidade? Se tiver que fazer o castigo, se tiver que fazer, Deus vai fazer. Seja um, seja dois, seja quantos for. Da mesma forma, quando é para abençoar. Se vai abençoar 10, 20, 30, 40, Deus vai abençoar e pronto, acabou. Presta atenção, 14.700 foram dos que morreram por causa de Corá. Olha o que a rebeldia desse camarada trouxe. Não só trouxe aqueles povos já que tinham morrido, que tinha levado a família dele, consumiu mulheres e crianças, casa, bens, tudo. E agora por conta dele ainda, olha só o que a rebeldia tem que ponto vai. Tirou
a raiz, mas parece que ainda tinha mais, né? Porque aí aparece mais esse povo ainda por conta deles, de uma rebeldia ainda maior, ainda morreram mais 14.700. Tinha morrido 250 príncipes. Agora morre 14.700. Não é 250 mais não. Presta atenção. Voltou Arão a Moisés e a porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então, olha aqui. Só não morreram todos porque Moisés, novamente ele, o pastor que intercede pelos que perseguem, buscou o Senhor de Israel e Deus fez cessar toda aquela praga. Fala sério. O povo era para ter sido consumido todos eles. Se não fosse Moisés orar. A sabedoria de mandar Arão lá, olha, entrega a oferta de expiação por esse povo, pelo pecado desse povo, teria sido consumido todo o povo. Então, às vezes, a gente acha que a rebeldia é uma coisa simples, a gente pode fazer, acontecer, falar. E quando a gente fala sobre o falar da autoridade, e aqui nada mais é do que estavam falando da autoridade, que é a autoridade de Moisés, por isso que eu ministrei dessa forma hoje para vocês, para que vocês entendessem. Por quê? Isso aqui é um manual para como nós temos que conduzir a nossa vida hoje. Que isso nos sirva para a gente entender o que isso trouxe para a vida daqueles camaradas rebeldes. Trouxe primeiro uma contaminação muito maior do que talvez até Corá imaginasse, porque Corá queria um número suficiente para tirar Moisés de lá e ele entrar no lugar de Moisés e fazer o que tinha que ser feito. Mas a contaminação foi tão grande que mesmo depois de morto ele, os 250, os familiares, os bens lá, ainda trouxe uma contaminação para toda a congregação. E aí a gente não entende o porquê que a rebeldia vai tão longe. Só que também é o seguinte, quando vem a mão do Senhor, ela vem e se estende para todo mundo. Então, em nome de Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Bom, eu sei que o horário está apertado, mas como nós só vimos um capítulo hoje, esse capítulo é grande, nós vamos aí no capítulo 17. Amém? É curtinho, dá tempo da gente falar. Capítulo 17. O bordão de Arão floresce. O que acontece? Aí vem a confirmação de quem é Arão aí. Se alguém tem dúvida de quem é Arão e quem é Moisés, o Senhor vai deixar bem claro aí. A confirmação da autoridade de Arão como sacerdote ocorreria. Ficaria claro que o sacerdócio era restringido unicamente à sua família e a seus descendentes. Então parece que não estava muito claro para o povo, porque já tinham se levantado, feito, acontecido. Então o Senhor dá mais uma oportunidade aqui, vai deixar claro quem é quem aqui, para que o povo pudesse entender. Nada mais é do que o amor e a misericórdia do Senhor para poupar esse povo restante que ficou, que não era um pouco ainda, né? A ordem do Senhor era para que pegassem o bordão de cada tribo, para representar as 12 tribos, pois o Senhor escolheria apenas um, e com isso faria cessar toda a murmuração, como diz as Escrituras. Considerando que a de Levi era de Arão, e que ambos, Efraim e Manassés, eram considerados como uma das tribos, devia haver 13 varas, no caso, né? E não 12, porque lembra de Manassés e Efraim? Havia 2 meios de se numerar essas tribos como 12, ou como se para que fossem 12. Primeiro, em Números 1, capítulo 5, nós vimos lá que os filhos de José são reconhecidos como uma só tribo, certo? Nós vimos em Números 1, 5. Em Números 13, versículo 4 a 15, contudo, tem-se em mente a terra, a sua consequência, divisão, por conta da divisão das terras. Por isso, a tribo de José foi subdividida, como se houvesse 12 divisões, uma vez que Levi não recebeu herança da terra. Então vamos lá, só para... Eu li aqui, mas agora eu vou explicar para vocês, dá para ficar mais fácil. A tribo de Levi, dos levitas, não tinha divisão das terras, lembra? Porém, Jacó, quando foi abençoar os filhos, ele pegou e adotou Manassés e Efraim, que eram os filhos de José, certo? Então ali passou a ter mais 2 tribos, ele tinha 12 filhos. Então saia de Levi, que não tinha direito à terra, saia de José e entra dos 2 filhos, passa a ter novamente as 12 tribos. Ok? Entendido? Se não entendido, manda aí o zap aí depois, a gente explica novamente. Amém? O florescimento do bordão de Arão confirma a sua autoridade e a sua aprovação da parte de Deus. O sinal do verdadeiro servo de Deus são os seus frutos, e o bordão de Arão é a única que frutifica. Então tá aí, né? Se tem dúvida, vamos ver os frutos. Porque uma coisa é falar, e como eu sempre brinco, falar tem papagaio e fala, né? Mas fazer tem uma diferença muito grande. E aí a gente vê pelos frutos.
Então, a mesma coisa, tinha que ver Moisés pelo fruto. O que Moisés tinha feito como fruto? Pô, Moisés tinha libertado o povo, né, do Egito. Quando precisou passar o Mar Vermelho, Moisés estava lá. Foi Moisés que deu o primeiro passo, foi Moisés que foi conduzir o povo. Poxa, quando precisaram de comida, Moisés que orou, maná caiu do céu. Quando precisaram de água, Moisés que clamou. Então, todas as situações, guerras, Moisés que clamava, ia ver se Deus ia dar vitória ou não, e nós vamos ver aí na quarta-feira. Então, o que acontece? Pô, Moisés tinha dado inúmeras provas de que ele era, de fruto, só que as pessoas não viram os frutos de Moisés, e por isso se levantaram contra ele. E o rebelde, ele nem sempre vê os frutos, né? O que ele é? Ele se acha só melhor, e ele não quer saber de fruto, não quer saber de nada disso. Então, a gente tem que ver exatamente os frutos. Vamos ver aqui o versículo 17 e 10, aqui, que diz, para a gente finalizar aí. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Olha lá. Se os filhos rebeldes tinham alguma dúvida, então coloca lá, Moisés, para que fique por sinal, para que todos os rebeldes saibam. E assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morra. Olha só, ainda deu um recado aí. Depois de um puxão de orelha desse, ó, e que isso sirva de sinal para fechar a boca desse povo aí, para que não consuma eles, para que não morra todo mundo. Então eu acho que aqui está mais do que claro aí que se continuar a rebeldia, se continuasse, o Senhor ia fazer. E aqui, veja bem, o Senhor não deu só um sinal para esse povo, o Senhor falou várias vezes com o povo. O povo teve oportunidade, esses rebeldes tiveram várias oportunidades, porque viram Arão, viram Miriam, viram a rebeldia, que trouxe castigo, viram várias situações, e nem assim viram Corá, Natã, Abirão, os 250, consumir todos eles, e o povo ainda continuou murmurando. Então, poxa, para que vai continuar murmurando? Para que vai continuar com rebeldia e trazer essa contaminação, trazer essa situação para dentro da casa da gente? Não vamos fazer. Pô, já vimos um sinal aqui, pô, o primeiro sinal que Deus deu, pô, mas é esse que vai mais do que me alerta. Às vezes a gente não entende que alguns atos que nós estamos fazendo geram rebeldia. Que algumas atitudes, alguns posicionamentos trazem rebeldia. Eu viro e mexo, eu recebo no meu celular, a pessoa, bispo, me explica isso aqui, eu quero saber onde está certo, onde está errado. Pô, eu vou responder, isso aqui traz rebeldia, isso aqui traz isso aqui traz... Só que na dúvida, vamos consultar. Às vezes você está habilitando algo, ou fazendo algo, que é uma rebeldia diante do Senhor. E aí traz uma contaminação para dentro da casa da tua casa, e você não sabe o porquê. E aqui a gente viu exatamente, o povo, mesmo com os sinais, permaneceu. Então essa contaminação tem que sair do nosso meio. Amém? Glória a Deus, para que não seja consumido. E você viu o Senhor falando aqui que ele ia consumir mesmo todo o povo, porque era rebeldia, uma vez que ele tinha constituído Moisés, o povo se levantar contra Moisés, né? Fala sério, né? Glória a Deus, pessoal. Hoje nós não conseguimos ir muitos capítulos, porque esse assunto é um assunto mais delicado e a gente precisava dar uma parada e entender por quê. O mundo hoje, a rebeldia tem gerado, né, uma série de coisas. A gente vê que o mundo está, não vou dizer totalmente perdido, porque, né, seria injusto. Mas a gente vê a situação que está do povo aí, e servo de Deus se contaminando, parecendo um mundano aí, né? Então, um ímpio, né? Tem uma atitude pior do que o ímpio. Então, está aí a Escritura nos dizendo as consequências, nos ensinando. Então, por isso que um assunto que é um pouco mais demorado aí, estendido, mais extenso para a gente detalhar. Amém? Vamos orar, pessoal. Quem tiver dúvida, depois manda o WhatsApp aí e a gente responde. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, por essa palavra que nos foi ministrada. Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, que possamos multiplicar tudo que aprendemos hoje, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que ouviu essa ministração, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, sejam tocados, curados, libertos e restaurados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra venha se multiplicar, Senhor, que chegue aos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer na minha vida, na vida dos teus servos, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Fatiminha, Dione, Bispa, Jáfia, boa noite a todos aí, quem eu não falei, Mauricião, boa noite a todos aí, pessoal, foi muito bom estar com vocês, sempre muito bom. Quarta-feira estamos de volta, aí nós continuamos aí capítulo 18 e vamos embora, tem bastante coisa para a gente ver, e é sempre um passeio, né? Passear nas escrituras realmente é algo fascinante.
E eu espero que você se fascine, da mesma forma que eu tenho esse fascínio, esse desejo de aprender, de sempre buscar mais. E a gente tem que, as escrituras é isso, nós temos que ter esse desejo de buscar mais. Se a gente ler 10 vezes o Senhor vai falar conosco diferente, tem algo que a gente não viu, passou despercebido. Então, a luz da palavra é algo extraordinário. Amém? Um beijo grande. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até quarta, né? Em nome de Jesus, né? Quarta-feira nós estamos juntos de volta. Encerrar o Facebook aqui, o pessoal quer ficar comigo, né? Vamos ficar aí.